Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estou aqui com vocês, para gravar mais um vídeo para vocês. Pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, para que eu possa enviar mais vídeo para vocês. Irmãos, eu procuro examinar a Bíblia, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Eu não leio a Bíblia para contenda, nem para dissensão. Eu procuro examinar a Bíblia para entender e compreender e guardar a palavra de Deus, para conservar a minha alma, o meu espírito, o qual pertence a Deus. Então, meus irmãos, e o conselho que eu dou é que vocês examinem a Bíblia, examinem a palavra de Deus e não se deixem se levar por todo o vento de doutrina, viu, meus irmãos? Porque estão vivendo uns dias difíceis, E sabemos, meus irmãos, que cada ministério, viu, tem o seu regulamento, entendeu? E cada um vai dar conta a Deus daquilo que ele tem ouvido no seu ministério, A palavra de Deus é uma só, entendeu? A doutrina do Senhor Jesus é uma só, Mas sabemos que os dons do Espírito Santo, que é repartido para cada um de nós, segundo a nossa fé, que é a nós concedido, Deus, ele dá a cada um para o que é útil, Um Deus dá 5, outro Deus dá 2, outro Deus dá um só, Ele reparte com nós segundo a nossa capacidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e segundo a capacidade de cada um de nós, que procuramos servir a Deus, e compreender e entender, a palavra do Senhor para também aplicar e ensinar os irmãos. Então, meus irmãos, eu não vou além daquilo que eu sou capacitado. E eu creio que Deus não vai deixar eu também ir além, Se eu tenho um talento, eu vou granjear com um talento que o Senhor me deu. Se eu tiver 2 talentos, eu vou granjear com os 2 talentos que o Senhor me deu, conforme a minha capacidade. Então, meus irmãos, o momento que nós estamos vivendo é um momento difícil, Agora chegamos, meus irmãos e minhas irmãs, em um ano, viu, meus irmãos, eleitoral, onde vai aparecer muitos profetas, profetizando, viu, meus irmãos e minhas irmãs, a respeito, meus irmãos e minhas irmãs, de acontecimento, Uns a favor de um lado, outros a favor de outro lado, meus irmãos? Então, meus irmãos e minhas irmãs, meus irmãos e minhas irmãs, servindo a Deus, eu creio, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus, viu, meus irmãos, Ele não é do partido da direita e Deus também não é do partido da esquerda. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Deus é com aquele homem que em qualquer nação obra aquilo que é reto, aquilo que é justo e faz aquilo que lhe agrada aos seus olhos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Deus, meus irmãos e minhas irmãs, Ele vai dar a cada um segundo as suas obras, viu? Cada um vai receber das mãos do Senhor segundo as suas obras, Então, aquele que procurar fazer as boas obras para agradar ao Senhor, ele vai receber a sua recompensa, pelas suas obras. Então, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos orar e vigiar, viu, meus irmãos e minhas irmãs, porque tem muitas pessoas, que querem fazer a cabeça, viu, das outras, viu, puxando para um lado, outro puxando para o outro lado. E nós, como servo de Deus, viu, meus irmãos, não podemos fazer isso. Cada um de nós temos a nossa responsabilidade. Cada um levará a sua própria carga. Eu falo para os irmãos, a experiência que eu tenho no Evangelho, viu, meus irmãos e minhas irmãs, porque eu, meus irmãos, sou pai de 7 filhos, criei 7 filhos, doutrinei, ensinei os meus filhos num bom caminho que eles devem andar.
Meus filhos hoje são tudo de maior. Não respondo por eles, mas graças a Deus, até aqui, meus irmãos, o meu filho nunca trouxe um trabalho para mim. Nunca ninguém veio falar para mim, viu? Qualquer coisa que o meu filho tenha feito. Então, isso, meus irmãos, agradeço primeiramente a Deus, porque sou casado há 45 anos, vivo com a minha esposa, viu? Há 45 anos vivo com a minha esposa. Sou marido de uma só mulher, como a Bíblia manda, que os bispos têm que ser irrepreensíveis, marido de uma só mulher. Tá vendo? Como os diáconos também, irmãos. Entendeu? É primeiro, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que observar a Bíblia, a palavra de Deus. Porque tem pessoas aí, meus irmãos, que já casou 2, 3 vezes, viu? Estão aí, meus irmãos, pregando o evangelho, viu, meus irmãos? Mas que exemplo? Exemplo, irmão, o pregador, ele tem que ser o exemplo. Ele tem que dar exemplo, viu? Ele tem que dar exemplo de fé, de obediência à palavra de Deus. Ali, o que Deus ajuntou não separa o homem. Então tem homens aí, meus irmãos, né, que foram casados, se separaram, né, e não reconciliaram. A Bíblia diz que tem que haver reconciliação. Se o homem não puder viver sozinho, depois que ele separa sua mulher, tem que reconciliar com ela. Se a mulher não pode viver sozinha, ali, ela tem que reconciliar com o seu marido. Por isso é o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. A reconciliação, meus irmãos, viu? É necessário para o homem, é necessário para a mulher. Buscar a reconciliação, a restauração do lar, da família. Então eu falo isso por experiência, viu? Experiência da minha vida vivida com a minha esposa, com meus filhos. Meus filhos são uma bênção, são meus amigos, viu, meus irmãos? E graças a Deus, né, meus irmãos e minhas irmãs, que recebi a palavra de Deus, né? Todo mundo que me conheceu antes de eu ser crente, eu vivi no mundo, meus irmãos. Falo para os irmãos, eu vivi no mundo, não era crente, né? Mas quando eu vi a palavra de Deus, quando alguém falou para mim que eu deveria aceitar Jesus, que eu deveria nascer de novo, que eu deveria ser uma nova criatura, que eu deveria abandonar os meus pecados, eu aceitei aquela palavra, guardei no meu coração e fiz um propósito, que a primeira oportunidade que eu tivesse, eu aceitava Jesus. E Jesus me deu essa oportunidade, meu irmão, e aceitei a Jesus. Desde quando eu levantei minhas mãos, aceitei a Jesus, meus irmãos, a minha vida mudou. A minha vida se transformou, viu? E desse dia em diante, Deus mudou a minha casa, o meu lar, a minha família e os meus filhos, viu, meus irmãos? Porque todos os filhos, né, que nasceram, já nasceram, meus irmãos e minhas irmãs, né? Os filhos que nasceram, já nasceram agora da minha crença, viu? Não nasceram mais aqueles filhos mundanos que vêem no mundo, não, quando eu era daquela corrupção do mundo, não. Já nasceram da minha crença. Eu guardei a palavra do Senhor. Obedecendo a palavra do Senhor, a minha esposa recebeu os filhos, eu recebi também. E criei todos eles, meus irmãos. Viu? Todos eles. Guardei, viu? Pela minha fé, a palavra do Senhor. E amo meus filhos me amam também. Ele, e são uma bênção de Deus. E essa bênção eu não quero só para mim, quero para vocês. Mas para isso é preciso obedecer a verdade da palavra de Deus, meus irmãos. Obedeça a verdade. Toma muito cuidado, meus irmãos. Os tempos são difíceis, são trabalhosos. É os últimos tempos, meus irmãos. E nesses últimos tempos, meus irmãos, a Bíblia diz, viu, meus irmãos e minhas irmãs, da extrema corrupção dos últimos tempos. Que nessa extrema corrupção dos últimos tempos, meus irmãos, alguns iriam se apostatar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado as suas próprias consciências, meus irmãos, viu? As suas faculdades mentais sendo cauterizadas, viu, meus irmãos? E esses homens, meus irmãos, seriam desobedientes. A Bíblia fala que seria desobediente, meus irmãos, viu? Viu, meus irmãos? Homens corruptos, desobedientes, sem amor para com os bons, tá vendo? Os filhos, meus irmãos e minhas irmãs, ali, não iriam obedecer o pai, não obedece mãe, tá vendo? São desobedientes a pai, mãe, sem afeição natural, irreconciliáveis, meu, caluniadores, viu, maldizente. Tudo isso, meu, está acontecendo.
Viu mesmo? Então nós tomamos muito cuidado mesmo. É o que eu peço a vocês, examine a Bíblia, então muito cuidado, principalmente, meus irmãos, minhas irmãs, nesse tempo que nós estamos vivendo, viu, meus irmãos e minhas irmãs, nesse ano de eleição agora, que vai aparecer muitos falsos profetas, né, muitos enganadores, e Jesus diz para nós se acautelai, viu, dos falsos profetas, que vem até vós disfarçado como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores, viu, meus irmãos? E principalmente, meus irmãos, da circuncisão, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Principalmente aqueles que estão, meus irmãos, assentados na cadeira de Moisés, viu, meus irmãos? A Bíblia fala, meus irmãos, que nós não podemos beber o cálice do Senhor, viu, meus irmãos? E o cálice, né, meus irmãos e minhas irmãs, dos demônios, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Não podemos servir a Deus e servir a Mamon, viu, meus irmãos? Não podemos, meus irmãos e minhas irmãs, viu? Estar no púlpito, pregando a palavra de Deus, apacentando as ovelhas e também, meus irmãos, num palanque, né, meus irmãos? Ali, meus irmãos, fazendo promessa para o povo, né, meus, que não podemos cumprir. Porque a Bíblia fala que há um fardo pesado, difícil de carregar, meus irmãos. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas, os fariseus, viu, meus irmãos? Os falsos profetas, os enganadores, estão todos assentados aí na cadeira de Moisés, meus irmãos. Viu? E com eles se tornam até, meus irmãos e minhas irmãs, muitos deles se tornam até ministro de Cristo, né, viu, meus irmãos? Transforma em ministro de Cristo. E Paulo disse que não é maravilha, por quê? Porque ele diz que o próprio Satanás também se transfigura em anjo de luz. Então, temos que ter cuidado, irmão. Tenha cuidado, examine a Bíblia, a palavra de Deus, porque muitos deles transfigurados em ministro de Cristo vão buscar, viu, meus irmãos e minhas irmãs, aí os bens de vocês. É os bens de vocês, viu, meus irmãos? Vão quer ali com promessa, né, meus irmãos, para buscar o voto de vocês, né, para botar vocês de um lado, o outro botar vocês de um lado, um vai puxar para um lado, outro vai puxar para o outro. Irmão, não deixe ninguém torcer a tua cabeça. Viu? Você tem que ter uma boa consciência, saber o que você está fazendo, viu? Você não pode puxar nem para um lado nem para o outro. O voto é uma coisa secreta. Vá lá, quando você for votar, vote em quem você quiser, mas não deixe ninguém fazer a tua cabeça, viu? Igreja, pastor, nenhum pode fazer a cabeça dos seus membros, não, viu? Jesus botou os pastores para apacentar a sua igreja, viu? Para apacentar as ovelhas. Apacentar quer dizer cuidar das ovelhas. O pastor que cuida das ovelhas, viu, meus irmãos, não se mete em política, viu? Não se mete em política, viu? Porque o bispo, é necessário que o bispo seja irrepreensível, viu, meus irmãos e minhas irmãs, tá vendo? Ele não pode se meter na corrupção do mundo, viu? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, viu? A palavra do Senhor, meus irmãos, tem um selo, né? O selo, viu? E o selo, meus irmãos, é a santificação. Aquele que profere o nome do Senhor, a Bíblia diz que aparta-se da injustiça. E sabemos, meus irmãos, que as pessoas que entram na politicagem, eles entram no meio de um monte de injustiça. Viu? Estão no meio de injustiça, de injusto, viu, meus irmãos? E ele, meus irmãos, ele não pode ser parte da torcer para um lado, torcer para o outro lado, puxar nem para um lado nem para o outro. Ele tem que estar ali, meus irmãos e minhas irmãs, para executar a lei. A lei tem que ser executada corretamente, viu? Não favorecer nem o grande e nem o pequeno. É julgar com justa justiça, tanto o pobre como o rico, viu? Tem que ser julgado eles da mesma forma. Viu, meus irmãos e minhas irmãs, que é julgado o pobre, é julgado também o rico. Você não pode puxar nem para um lado e nem para o outro. Ali. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aqueles que estão puxando para um lado e outros puxando para o outro lado, viu, meus irmãos, fazendo cabo de força, já estão fora da palavra de Deus. Porque Deus, meus irmãos, ele não estima o rico mais do que o pobre e não estima também o pobre mais do que o rico, porque a todos fez o Senhor. E o Senhor, ele é Senhor tanto do rico como dos pobres. Tá vendo? E cada um de nós vamos prestar conta a Deus. Viu mesmo? Então, toma muito cuidado com esses falsos profetas.
nesses dias difíceis, nesses dias trabalhosos. E eles virão a vocês, viu, meus irmãos, vestidos como ovelha, mas interiormente serão lobos devoradores. Toma muito cuidado, viu, meus irmãos e minhas irmãs, principalmente com os profetas políticos. Profeta político, viu, meus irmãos, estão ali, puxando um para um lado, puxando outro para o lado, viu, meus irmãos? Mas eu não acredito nisso, viu, meus irmãos, nessas profecias de profeta político, eu não acredito. Eu acredito sim que vai vir peste, vai vir tempestade, porque tudo isso vai vir, está escrito ali. Porque, meus irmãos, Deus, quando o Senhor Jesus vier, viu, meus irmãos e minhas irmãs, tá vendo? Ele vem sobre a nuvem do céu, viu, com milhares dos teus anjos, viu, meus irmãos? Viu, meus irmãos? Todos assentados ali nos seus cavalos de fogo, são ligeiros, são velozes, viu, meus irmãos? Quem vem com eles? Quem vem com aqueles cavaleiros? É o Senhor Jesus, né? Que vem na frente. Diante dele vem o quê? Vem as tempestades, meus irmãos, para assombrar as nações. Então, diante do Senhor Jesus Cristo, vem as tempestades para assombrar as nações. Diante dele, viu, meus irmãos e minhas irmãs, vem as pestes, vem os terremotos, viu, meus irmãos, para assombrar as nações. Ali, as nações vão ficar perplexas. Por quê? Com as coisas que hão de vir sobre este mundo, porque virão na frente, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Está vendo ali? Então vai haver uma grande aflição sobre essa terra, como nunca houve, desde que houve nação, diz a palavra. Mas nesse tempo, meus irmãos, vai se salvar, sabe quem? Aqueles que guardam a palavra do Senhor, viu, meus? Aqueles que guardam, aqueles que são protegidos pelo Senhor, aqueles que fazem a vontade do Senhor. Está vendo ali, meus irmãos? Aquele, meus irmãos e minhas irmãs, está vendo ali? Que se separou do mundo, da corrupção, para fazer a vontade de Deus, aqueles que são santificados na verdade. Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse, vós me amar, guardarei a minha palavra. Se nós amamos Jesus, nós guardamos a sua palavra, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Porque aquele que guarda a palavra do Senhor Jesus Cristo não vive na prática do pecado, viu, meus irmãos? Eu fico observando, meus irmãos, viu, que o homem de Deus, né, quando ele serve a Deus, ele anda no Espírito. Viu, meus irmãos? Ele não cumpre a concupiscência da carne porque ele anda no Espírito. Olha, observa bem que o fogo não queima o homem espiritual. Ó, jogaram Sadraque, Misaque, Abednego dentro da fornalha de fogo. Eles não se queimaram. Por quê? Porque viviam no Espírito, irmão. Temente ao Senhor. Tá vendo, mesmo? Deus muitas vezes permite o homem entrar dentro do fogo, mas o homem não se queima. Deus permitiu Daniel entrar dentro da cova dos leões, mas os leões não comeram ele. Por quê? Porque ele andava no Espírito, meus irmãos. Leão come carne, viu? Então os crentes carnal serão devorados pelos leões, pelos lobos, mas os espirituais não serão devorados, porque leão, viu, não come espírito, viu? Daniel entrou dentro e não comeu. E Deus livra o teu servo, viu, meus irmãos, de dentro da cova. Olha só, José foi parar numa cova, tirado da cova, foi parar na prisão, mas Deus tira, meus irmãos. Deus tirou a Ló de dentro de Sodoma e Gomorra, tá vendo, irmão? Então não tem nenhuma. Todos os poderes foram entregues das mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Viu? Jesus é Senhor de tudo e de todos. Quando o homem faz o que é mal aos olhos do Senhor, pode ter certeza, vai se haver com Jesus. Paulo, quando ele saiu com fúria, né, para perseguir os cristãos, Jesus cercou ele no caminho, se manifestou ele no caminho, não disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é esse Senhor? Jesus, eu sou Jesus a quem se persegue. Ele não estava perseguindo, era os cristãos, não era os crentes, não, irmão. Não se preocupe, não. O homem que se levantar contra o servo do Senhor, ou a servo do Senhor que serve ao Senhor, vai se haver com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viu, mano? Anda no Espírito. No Espírito, leão não come. No Espírito, fogo não queima. Ele passa pelo fogo, passa a provação, cantando e louvando ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele anda no Espírito. Andar no Espírito e não cumprirei as concupiscências da carne. O que nós estamos vendo, esse escândalo, é porque as pessoas nunca foram crentes, irmão. Eles são crentes, não. O verdadeiro crente não causa escândalo. Não dá trabalho para a igreja, viu, meu? O verdadeiro crente é aquele que anda no Espírito, viu? Ele é santificado no Espírito, na verdade da palavra de Deus. Então, meus irmãos, peço a vocês, santifiquem na verdade da palavra de Deus e tomem muito cuidado com os falsos
e enganadores, viu, meus que estão aí, viu? É muitos falsos profetas, viu? Muitos enganadores. E agora estão profetizando aí, né, que vai haver não sei o que mais, ai, choro. Mano, já as pessoas estão chorando já. Vai ver, não, já estão chorando. Viu, meus irmãos? Olha a carestia que está, olha as pragas que passou, viu? Viu, meus irmãos e minhas irmãs? É muitas pestes, viu, meus irmãos? É muitas enfermidades, isso aí vai acontecer. Viu? Isso aí vai acontecer, meu, pela desobediência. Você sabe por que vai acontecer isso aí? Isso aí vai acontecer porque Deus está reivindicando a sua santidade. Deus, meus irmãos e minhas irmãs, Ele está reivindicando a sua santidade. Olha lá, no livro de Ezequiel 38, viu, meus irmãos? Lê lá, Ezequiel 38, você vai ver que Deus, Ele requer a sua santidade. As pessoas querem andar na vaidade do mundo, no pecado, na adoração aos seus ídolos, às suas imagens de escultura, fazendo a vontade do mundo, então vem as pestes, então vem os terremotos, então vem as calamidades. Por quê? Viu, meus irmãos? Sopra os ventos, viu? Os rios transbordam, tá vendo ali, mano? Tudo isso porque é Deus requerendo a sua santidade. Santifica na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, porque aqueles que são da verdade vêm para a verdade, diz a palavra do Senhor. E as obras das trevas, elas são manifestas, sendo reprovadas pela luz, porque a luz é que tudo manifesta. Viu, meus irmãos? Então, meus irmãos, as obras das trevas, elas se manifestam quando a luz acende, meus irmãos. Ali, as obras das trevas se manifestam. Por quê? Porque as trevas, meus irmãos, elas não podem se ocultar na luz. Então, ela tem que se manifestar. Então, quando nós vemos, meus irmãos, essa manifestação de peleja, de guerra, é por causa da luz. Porque a luz tudo manifesta. E quando esses falsos profetas vê que estão sendo descobertos e envergonhados, eles se manifestam. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, estão querendo se manifestar, querendo profetizar isso, aquilo, outro, para tentar se reabilitar. Porque muitos deles já foram envergonhados, né? Profetizaram a vitória de um, a vitória veio para o outro. Então, meus irmãos, foram envergonhados. E agora eles querem que o outro volte para tentar se equilibrar. Mas não tem não, irmão. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Então, eu estou com Jesus, porque todos os poderes foram entregues das mãos do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, todo o poder é me dado nos céus e na terra. E ele ordenou aos seus discípulos que fosse por todo mundo, pregasse o teu evangelho a toda criatura. Diz, quem crê e for batizado será condenado, será salvo. Quem não crê, porém, será condenado. Eis que vos dou poderes para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Viu, meus irmãos? Foi a ordem de Jesus e o poder que Jesus deu a eles, e o Senhor Jesus foi com eles, testificando com eles, por meio dos sinais e prodígios que o acompanhava. Viu, meus irmãos? Então o Evangelho, meus irmãos, viu, meus irmãos? Os poderes do Senhor Jesus Cristo se manifesta quando o homem se santifica na verdade. Quando o homem se santifica na verdade e obedece à verdade, Deus opera na vida desse homem com poder. Viu ali, meus irmãos? Cura, milagre acontece. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele. A oração da fé salvará o doente. Se houver cometido pecado, seriam perdoados. É o que diz a palavra do Senhor. Agora as pessoas querem viver no pecado, na iniquidade, viu, meus irmãos, ali, aprontando tudo quanto é coisa errada, e quer que venha bênção? Não, irmão. Vem bênção não. Vai vir lutas, provações, dificuldade, pelejas, viu? Guerra. Isso aí tudo vai vir. Tudo por causa da desobediência do homem. Viu, meus irmãos? Então, toma muito cuidado e ora a Deus para que Deus nos guarde nesse tempo difícil. Viu, meus irmãos? É o que eu tenho para falar para os irmãos. Ora ao Senhor, peço ao Senhor que nos abençoe, abençoe meus irmãos e minhas irmãs, as autoridades, viu, foram constituídas por Deus. Deus abençoe os presidentes da República, no Brasil, no país exteriores também, viu, meus irmãos? Deus abençoe as autoridades a qual Ele tem constituído, viu, meus irmãos e minhas irmãs, e sobre a sua nação. Em cada nação, viu, meus irmãos, Deus tem constituído ali as autoridades, viu?
para castigar os malfeitores. Todos aqueles que são malfeitores, viu, meus irmãos, serão castigados, serão punidos. Viu, meus irmãos e minhas irmãs, pois a autoridade não traz de balde a espada, diz a palavra. Eles não trazem de balde a espada, não. Viu? Eles, meus irmãos, foram colocados por Deus, viu, meus irmãos e minhas irmãs. E Jesus mandou nós observar eles, para nós observar eles, fazer tudo o que eles mandaram, mas não proceder em conformidade com as suas obras. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Porque eles estão assentados na cadeira de Moisés. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Nós vamos observar o que eles pedem, mandam nós fazer. Jesus diz, façam, mas não proceder conformidade às suas obras, porque eles falam e não praticam. Então, vamos observar, viu, meus irmãos e minhas irmãs, procurar orar por eles, né? Orar pelos que são bons, orar também pelos maus. Jesus disse que nós temos que orar até pelos nossos inimigos. E se o nosso inimigo tiver fome, nós vamos dar ele de comer. Se ele tiver sede, Jesus dá ele de beber. Fazendo assim, até uma outra brasa de fogo sobre as suas cabeças. É orar um pelo outro, meus irmãos, orar pelos bons e orar pelos maus também. E que Deus os abençoe, e que Deus os guarde, que Deus proteja a todos. Viu, meus irmãos? É o que eu passo para vocês, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo que vocês examinem a Bíblia, a palavra do Senhor. Viu, meus irmãos? E procure servir a Deus com sinceridade do vosso coração e toma muito cuidado nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Não dê ouvido às vozes dos falsos profetas. Serve a Deus com o coração íntegro, com sinceridade do seu coração, porque cada um de nós vamos receber do Senhor segundo as nossas obras. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde a todos vocês e fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?